Hoy es la ley, la carne y el espírito. É um tema muito bendecido e necessário, apesar de todos os temas que teremos estudado aqui, são fundamentais e necessários a nós outros. E então, vamos estar estudando este tema, onde o apóstolo Pablo, em el capítulo 7 de la epístola a los romanos, ele habla em este capítulo, ele aborda um tema fundamental, a fim de aclarar com relação a nós outros em Cristo Jesus estarmos livres da condenação da lei e agora vivemos uma vida conduzida por ela Espírito Santo. Então vemos nesse estudo ele apresentando aqui o papel do cristiano em relação à lei, à carne e ao Espírito, ou ao Espírito Santo. Então ele apresenta aqui algumas analogias. A analogia do matrimônio, a analogia de Adão e em el paraíso, e a analogia de la carne versus Espírito. Então vamos estar aprendendo esta manhã este tema maravilhoso. E com a ajuda do Espírito Santo estaremos aplicando em nossas vidas e assim teremos uma vida mais e mais bendecida por Deus, fortalecida por el Senhor Jesus. O capítulo 1 tem por título La lei ilustrada em la analogia do matrimônio. Pero antes de nós seguirmos aqui, eu quero perguntar para os irmãos, ou conceder aos irmãos a oportunidade de externar o que os irmãos têm estudado, o que os irmãos têm compreendido pela palavra de Deus desta lição, a lei, a carne e o espírito. Que os irmãos queiram comentar neste momento, de acordo com o que têm estudado por meio da palavra de Deus. Eu entendi que que venimos a Cristo, nuestra vieja naturaleza lucha para obedecer a Dios y nosotros sufrimos las tentaciones, pero mediante el Espíritu Santo podemos dejar pecado y Él nos ayuda, nos da fuerza para podermos tener el dominio propio. Glória a Deus. É uma realidade. Mas alguém que estudou a lição, que queira comentar? Glória a Jesus. Amém, irmão? Só uma pergunta aqui. Quem estudou a lição, levante a mão. 3 pessoas só? 4. Amém? São 4 que estudou a lição. Há que estudar, irmãos. Pastor, eu não tenho tempo. Eu também não tenho tempo, não. Eu abro tempo. Sabe que hora eu fui dormir hoje? Fui dormir para cá às 12 pela madrugada. Estudar a lição. Despertei contemplando. Estudar a lição. Eu trabalho como os irmãos trabalham todos os dias. Amém, irmão? Eu estudo. Às vezes assim trabalho eu estudo. A Jeff, por exemplo, estava trabalhando e está de repente um hueco aqui e eu parei para estudar. Então, cheguei aqui a hora de atrasar um pouco para o curso. Então, é difícil para todos nós outros. Para os irmãos como para mim também. Quem pensa, o pastor não trabalha, o pastor tem uma vida tranquila. Então, é por isso que eu como os irmãos, eu me acosto tarde e desperto temprano. Pero todos nós devemos esforçar e estudar para aprender mais a palavra de Deus. Isto é fundamental. Ora, se o irmão não sabe ler, vale, tudo bem. Pero mesmo assim, se não sabe ler, tem de alguém que sabe valer para ela e, enfim, a fim de que vá aprender a palavra do Senhor Jesus. Amém, irmão? Amém. Mas alguém queira comentar algo que estudou? O irmão después tú. Sí, Pablo nos habla de alguna forma como, por decirlo de alguna forma, en resumen, como la ley es casi un espejo, hablando de cómo él le da a ver la ley, le da a entender que él está pecando. Amém. Irmã Lina. No, te digo que si puedo leer lo que subrayé. Yo
Yo subrayé. Pablo usó el matrimonio para mostrar nuestra relación con la ley. La muerte de Jesucristo nos libertó del yugo de la ley, del pecado y de la obra de la carne. Adán pecó, luego todos pecaron. Pablo, como fariseo y judío que era, vivía en la ley desde la infancia. Y dice él, yo morí y el pecado me engañó. Perdón, yo morí y el pecado me engañó, tiene paralelos. En Génesis 2, 17. La creencia judaica de que el primer hombre vivió los principios de la Torah, que es la ley, aún habiendo existido mucho antes de su promulgación en el Sinaí. La codicia fue un pecado practicado por Adán en el paraíso. Era la raíz de todos los males. El hecho es que Adán estaba bajo el mandamiento u ordenanza de no comer del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. El mandamiento que fue dado a Adán para traer vida se convirtió a través de la acción de la antigua serpiente. Personificación del diablo, la serpiente. Amém. Então, irmãos, o que aprendemos com esta lição, com este tema, la lei, la carne e el espírito? O capítulo 1 tem por subtítulo La ley ilustra en la analogía del matrimonio. Pablo nos ensina aqui, no item 1, la metáfora del matrimonio, que, como ele já vem ensinando desde o início do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, falando sobre a salvação por meio da graça, através da justificação, regeneração e tal, ele deixa claro que jamais uma pessoa será salvo por la lei. Mesmo aqueles que guardam com zelo e devoção, ou mesmo aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, eles também não estão livres do pecado ou da natureza do pecado. Ou seja, eles não estarão livres do pecado através da lei. Porque, segundo a Bíblia Sagrada, só seremos salvos, ou só somos salvos por a graça de Deus. Não é por nossos méritos, não é porque eu sou observador da lei, ou os judeus são observadores da lei, então são salvos. Pablo deixou claro que a lei, nenhuma pessoa poderia ser salvo por a lei, salvo por seus esforços, salvo por ser um obediente à lei e com sua natureza. Segundo a Bíblia Sagrada, a salvação é unicamente por la graça de Deus. A fim de aclarar sobre esse tema, Pablo usou aqui uma analogia do matrimônio. Ele diz de forma clara que uma mulher casada está ligada à lei ou sujeita à lei do matrimônio hasta que seu marido morra. Amém, irmãos? E a intenção de Pablo nesse texto não é falar sobre o matrimônio. A intenção dele é de usar a analogia do matrimônio para aclarar sobre a relação do homem com a lei. Então, ele estava dizendo que tanto a mulher como o homem que estão casados estão sujeitos à lei. A mulher casada está sujeita à lei do matrimônio hasta que o marido morra. Ou seja, ela só pode casar com outra pessoa uma vez que seu marido morra. Enquanto está vivo, ela não pode casar com outra pessoa por estar ligada por a lei ou sujeita à lei do matrimônio. Com isso, Pablo estava ensinando o quê? Estava ressaltando que, assim como o contrato do matrimônio perde a validez quando um dos cônjuges morre, assim também, ao morrer Cristo, a lei não pode condenar mais. Por quê? Porque estamos unidos a Cristo. Amém, irmãos? A lei não nos pode condenar mais. Por quê? Porque Cristo morrera por nós outros. Então, assim,
esta palavra vale a nós outros que servimos a Cristo. Aqueles que aún não reconhecem Cristo como Senhor e Salvador, ou aqueles que aún não entregaram suas vidas a Cristo, enquanto estão lejos de Cristo, enquanto estão apartados de Cristo, sigam mortos. Pero uma vez que reconhece a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, e agora vive uma novidade de vida, uma vida nova em Cristo Jesus. Então, a condenação da lei não mais terá poder sobre ele, porque agora ele vive em Cristo. É isso que Pablo dijo em Gálatas 2, versículos 20, quando ele dijo assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque na vida que vive na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Ou seja, Pablo estava dizendo que por Cristo viver em ele, quando eu já não vivo em mim, pelo Cristo viveria, porque ele já havia sido morto para o pecado e revivido, ressuscitado em Cristo Jesus. Agora estava vivendo uma nova vida em Cristo, conduzida não por la letra da lei, mas conduzida por el Espírito Santo. Hasta porque por mais que os homens se esforcem, por mais que os homens se esforçaram no Antigo Testamento, ou podem se esforçar aún hoje para cumprir a lei, a letra da lei será impossível. Não consegue cumprir a letra da lei. É por isso que Pablo deixou claro que nada pode ser salvo por la lei, porque nada conseguiu ou conseguirá cumprir a lei. Nós outros, para servirmos a Cristo, ou servirmos a Deus, é só através da graça gloriosa de Deus e da presença do Espírito Santo, conduzindo nossa vida a Deus, conduzindo nossa vida a Jesus. Amém, irmã? Pero pastor, aí Pablo estava abordando sobre o matrimônio. Ele viu que uma mulher só pode casar com uma outra pessoa se seu marido mora. Se seu marido não estiver vivo e ela casar com outra pessoa, ou se um homem, sua mulher estiver viva e casar com uma outra pessoa, ela está em adultério, é pecado e tal. É isso que Pablo está dizendo. Não, Pablo está dizendo aqui nesse texto com relação à relação do homem com a lei. Até porque, se nós vamos, por exemplo, em São Mateus, capítulo de número 19, versículo 9, vamos ver Cristo dizendo: aquele que deixar de repudiar sua mulher e casar com outra, a não ser por adultério ou infidelidade vulgar, está em adultério. E quem casar com a repudiada também estará em adultério. Ou seja, a única razão que a Bíblia abre um espaço para um caso de uma separação e contrair um novo matrimônio é devido à prática da infidelidade conjugal, ou seja, o adultério. Vemos isso tanto em Mateus capítulo 19, versículo 9, como também vemos em São Mateus capítulo de número 5, versículo de número 32. Amém, irmãos? E adultério não é só no ir nisto. Jesus declara em São Mateus capítulo 5, versículo 28, qualquer pessoa, qualquer homem que mirar uma mulher e tu bem uma intenção em tu coração em estar com ela, já cometeu adultério em seu coração. Ou uma mulher também que mirar para um homem e cobiçar, desejar ela, já cometeu adultério também. Não um aspecto físico, pelo aspecto espiritual em seu coração. Isso também é pecado, isso também não agrada a Deus. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Amém. E os judeus, por exemplo, eles tinham um costume, a forma que interpretavam a lei, em Deuteronômio capítulo de número 24, versículo 1 e 2, que se, por exemplo, casasse com uma mulher e a mulher deixasse de agradar ela, então se o homem podia divorciar, podia repudiar a mulher, e antes de repudiar tinha que dar uma carta de divórcio para a mulher, para que ela pudesse quedar livre para casar com qualquer ou com outro homem que seja. Então, muitos escribas, ou seja, rabinos, eles interpretavam de uma forma esta palavra, e às vezes por qualquer razão, qualquer motivo, o homem podia repudiar sua mulher. E muitos repudiavam sua mulher, mas não dava carta de divórcio.
a mulher que dava a presa a ela. E o homem casava com outra mulher. Ele não dava carne de corte para a mulher, só não repudiava. E não dava carne de corte para ela. E às vezes ele quedava vivendo em uma finca e ali não podia casar com outro. Porque se casasse, ela estava em adultério e poderia ser pedreada, condenada à morte. Mas o homem casava com outro. Então, e os judeus usavam esta prática. E na época de Jesus veio e disse: mira, qualquer que repudiar a sua mulher, ao ser por infidelidade conjugal e casar com outra, está em adultério. Em casamento também estará em adultério. Então, dentro de uma infidelidade conjugal, a Bíblia deixa claro que pode divorciar e contrair um novo matrimônio. Agora, o repúdio, o que é o repúdio? O repúdio é deixar a pessoa. E às vezes acontece o repúdio dentro do matrimônio sem a pessoa se separar. Às vezes acontece o repúdio entre muitos cristianos. Mas de que forma? Por exemplo, vive com a mulher pela hora. Eu não vou me relacionar. A mulher não se relaciona com o marido. No aspecto conjugal, o marido não se relaciona com a mulher. É um repúdio dentro de casa. Isso também é esse pecado. Paulo diz claramente em 1 Coríntios, capítulo número 7, versículo 4 e 5, que o homem não pode defraudar a mulher, nem a mulher o homem. Só não apartar por motivo para aplicar a oração ou adiunto que seja. O esposo junto outra vez para dar ocasião ao diabo. Amém, irmão? E às vezes acontece isso, o homem repudia a mulher repudia o homem, porque isso coisa que não lhe agradou, ou por outros motivos, e aí queda 1 mês, 2 meses, e muitos outros dias. Isso é repúdio. Isso é pecado. E se a pessoa que está sendo repudiada, se ela cair em tentação, será em adultério, por exemplo, a culpa não será só dela, será do homem também. Ou se o homem, por negligência da mulher, cai em adultério por este motivo, a culpa não é só do homem, pela mulher também. Fala, não, a hora caiu, então a hora eu estou livre para casar com outro. Não, não está livre não. Porque contribuiu para este pecado. Amém, irmãos? Então, nós não devemos estudar a palavra e observar bem na palavra de Deus, para que nós outros não venhamos a atuar de forma incorreta, degradável aos olhos de Deus. Então, não poderemos ser fariseus, não poderemos querer atuar como os fariseus atuam, observar a letra e às vezes condenar e estar ali nos outros estádios, como por exemplo os judeus, os fariseus que levaram a mulher e disseram: mira, esta mulher foi encontrada em pleno ato do adultério, Senhor. Bueno, e eles dizem: agora só uma mulher. Se ela foi encontrada em adultério, onde estava o homem? Não era assim? João capítulo 8. Digo: mira, foi encontrada em adultério, Senhor. Segundo a lei de Moisés, tinha que ser pedreada. Pero onde estava o homem? Se foi encontrado em adultério. Então, para ser pedreado, não era só a mulher, o homem também. Pero levaram só uma mulher. E digo: e que tu diz, Jesus? Bom, mira, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Obviamente, todos eles estavam condenando um juízo parcial. Só uma mulher, onde estava o homem? Pero nadie mais quis seguir acusando a mulher, porque viu que todos eles tinham pecados, mesmo sendo distintos, diferentes um do outro, uns mais graves, outros menos graves, pero todos teriam pecados, e nenhum poderia ser justificado porque pecava menos. Todos necessitavam e necessitam da misericórdia de Cristo Jesus. Então, irmãos, eu costumo dizer que a pedra que rompe o pé não são as grandes, são as pequenas, porque as grandes se vê de lejos e saem, desvia. Pelas pequenas não se vê, não observa e acaba herindo, rompendo o dedo e coisas assim. Então, se nós outros devemos nos cuidar muito e pedir muito da graça de Deus, é por isso que Paulo diz que necessitamos ter uma vida conduzida por ela Espírito Santo, não por a letra da lei. Se observarmos por a letra da lei, como os fariseus faziam, condenavam a morte e desejavam matar, e usando como excusa o nome de Deus.
Na Idade Média se hizo muito isso, não? Mataram muitos em nome de Deus. Fizeram muitas coisas erradas em nome de Deus. E às vezes aún, hermanos, se faz muitas coisas erradas em nome de Deus. Sem a graça, sem a ação, sem a direção do Espírito de Deus. Então, com relação ao matrimônio, ao repúdio, não é só deixar e sair de casa, deixa a mulher ou deixa o marido e vai para outra casa. Às vezes acontece o repúdio estando os dois dentro da mesma casa. E isso deve ser observado e deve ser arreglado para que Deus possa bendecer nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, se Pablo usa aqui, a intenção de Pablo aqui não é falar do matrimônio em si. Eu estou falando para aclarar a los hermanos. A intenção de Pablo é de fazer esta relação. Assim como a mulher está sujeita à lei do matrimônio enquanto o marido vive, assim também, ao morrer Cristo, a lei não pode juzgar, condenar o homem, condenar aqueles que estão unidos a Cristo Jesus. Glória a Deus, porque Jesus nos libertou do jugo da lei, do pecado, das obras da carne. Por isso, podemos andar em espírito. Podemos e devemos andar em espírito, porque mortos para a lei, a expressão morto a lei, mediante o corpo de Cristo, é entendido por los intérpretes como uma referência à morte de Cristo. Como por exemplo o dito Marvin. Pablo usa a analogia da morte de um cônjuge em el matrimônio para ilustrar a morte del crente em la lei por el hecho de estar unido a Cristo. Glória a Deus. Hoje nós outros estamos unidos a Cristo, não mais somos condenados por a lei, porque se nós outros não estivéssemos unidos por a Cristo e fôssemos julgados e condenados por a lei, estaríamos perdidos, porque por a lei, a alma que pecar, esta morirá. Não é assim? Ezequiel 18:4. E aí Pablo vem afirmando Romanos 3:23, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, se por a lei estávamos condenados à morte, pero graças a Deus que por meio do sacrifício de Cristo Jesus, por meio da graça manifestada em Cristo Jesus, nós outros podemos ser salvos e agora viver uma vida conduzida por el Espírito Santo. Mesmo tendo hoje uma nova vida, uma vida salva em Cristo Jesus, nós outros não poderemos seguir esta caminhada por nossos esforços. Não poderemos seguir esta caminhada através de observar a lei, pero através de uma vida conduzida por el Espírito Santo. Glória a Jesus. Capítulo 2. Adão ilustra em la analogia de la solidariedade de la raça, ou seja, de la raça, de volta ao paraíso. Segundo Pablo, em sua caída, ou seja, a partir do momento em que Adão e Eva caíram em pecado, o pecado passa a toda a humanidade. Ele dijo, por um homem entrou o pecado ao mundo e a morte passou a todos os homens. Para Pablo, Adão era o cabeça e representante da humanidade. Em sua caída, levou os homens a cair como ela. É por isso que, segundo Pablo, todos pecaram. Todos. O homem, o ser humano, já nasce, já é engendrado no ventre de sua madre, já em pecado. E por mais que esforce, por mais que tente esforce para ter uma vida
bendecida, para ser justificado, para ser digno de ser salvo, será em vão esses esforços. É por isso que nós estudamos o capítulo 5 de Romanos, versículo 1, justificado, pois, por la fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, só por intermédio da fé que poderemos ser justificados. É por isso que, se não crermos em Cristo, estamos condenados. Não é assim que ele diz, Jesus, em João 3, verso de número 18? Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Não há outra forma, não há outra maneira de homem ser salvo. Não é por meio da religião, não é por meio de Juan, não é por meio de praticar boas obras, de fazer sacrifícios, fazer penitências, se martirizar. Não é por intermédio de algo fragelar-se. Não, é por intermédio da graça salvadora de Jesus. Crer no sacrifício de Cristo e entregar a vida a ela. Senhor Jesus, eu me rendo, eu entrego minha vida a Ti, reconheço a Ti como Senhor e Salvador de minha alma, porque eu reconheço que sou pecador, e eu aceito Tu sacrifício, eu creio em Tu sacrifício na cruz, e eu sou convicto de que Tu sacrifício na cruz é suficiente para me perdonar, para redimir, para justificar minha vida. Glória a Deus. Amém, irmão? E o Espírito de Deus nos faz, aleluia, a sentir justificado. E a partir daí, nós devemos ter a vida conduzida por ele, Espírito Santo, orientada por ele, porque é ele que nos ajuda a compreender a palavra, é ele que nos ajuda a servir a Deus, é ele que nos ajuda a viver uma vida agradável ao Senhor, ele que nos ajuda a orar, ele que nos ajuda a obedecer, ele que nos ajuda a permanecer na presença de Deus, ele que nos ajuda a passar por as tribulações. É ele que nos ajuda. Então, por isso que Paulo diz que devemos ter uma vida conduzida por Espírito Santo. E Jesus dijo, quando ele estava se acercando ao momento de subir ao céu, ele dijo, eu, o Padre, enviarei a vosotros outro Consolador, que é o Espírito de verdade, para que quede com vosotros para sempre. Nós outros necessitamos do Espírito Santo. Eu disse aos irmãos que, outras vezes, que nós outros, é longe, a partir do momento que Adão pecou, a conexão que tinha com Deus, que tinha com o mundo espiritual, perdeu essa conexão. Foi restaurada através da venida e sacrifício de Cristo. Mas mesmo assim, a conexão que temos com o mundo espiritual é muito pouco, muito rápido. Amém, irmãos? Caminhamos pela fé. E eu sempre digo, estamos sempre em desvantagem em um certo aspecto, porque nós temos o diabo como nosso inimigo, nosso adversário, mas não vemos o diabo, não vemos o demônio. Pode ser que estamos caminhando por a carne e está o demônio, e na mesma carne que estamos caminhando, e ele com um laço para destruir nossas vidas, e não vemos. Amém, irmãos? Dependemos muito, ou totalmente de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, para sermos livres. Nós não compreendemos. Às vezes um elogio vem não com o objetivo de fazer se sentir bem, mas com o elogio de te derrubar, levar ao pecado. E humanamente dizendo, não temos a percepção. Pero o Espírito Santo pode abrir nossos olhos para entender, compreender e sermos livres. Somos atacados, perseguidos todos os dias. Só seremos livres do pecado através da ajuda do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Amém. É por isso que nossa vida necessita ser conduzida por Ele, porque dependemos do Espírito Santo completamente. Por isso que Jesus diz: eu não negarei vós outros órfãos, não negarei vós outros solo. Imagina se nós outros quedássemos solo. Amém, irmão? Ele diz: vou enviar para vós outros o Espírito Santo, o outro Consolador, que é o Espírito Santo, para quedar com vós outros. Então, por isso devemos nos relacionar com Ele. Deus sempre diga aos irmãos: devemos nos relacionar com o Espírito Santo, estreitar nossa amistade com Ele, para que possa nos ajudar a permanecer firme na presença de Deus, na presença de Jesus.
Glória a Deus. Então, Pablo deixa claro aqui que Adão, por exemplo, conforme alguns os judíos creem, que Adão já obedecia à lei registrada na Torá, que são a lei já em Éden, hasta o pecado, porque o próprio Deus diz no capítulo 2 e o versículo 17 de Gênesis, o Deus diz para Adão: podeis comer todos os frutos do jardim, pero del árvore de la ciência del bien e mal não coma, porque quando comer certamente morrerá. Na lei, mandamento. Pero la cobiça, isso com que Adão e Eva correram o fruto e comessem. Amém, irmãos? La cobiça levou eles a correr o fruto e comer. Esta é verdade que a Bíblia diz que Eva mirou para o fruto. Eu creio que esta árvore estava em meio do jardim. Eles tinham visto esta árvore por diversas vezes. Pero um dia, o diabo, com o aspecto de uma serpente, chamou a atenção de Eva. Começou a dialogar com Eva. E disse: mira, Deus disse para não comer de nenhum fruto do jardim. Eva disse: não, Deus disse que podemos comer todos os frutos, menos do árvore da ciência do bem e do mal, não podemos comer. E o diabo disse: não, não é assim. Deus disse assim, porque sabes, se vocês comer, vão quedar sábios igual a Deus. E aí Eva, com desejo de conhecer, de ser sábia igual a Deus, diz a Bíblia que mirou o fruto, viu que era agradável aos olhos, desejava o estômago, veio o fruto e comeu. Amém, irmã? Amém. E deu também a seu marido, Adão. Adão comeu, ambos pecaram e foram retirados do jardim. Perdeu a coinonia, a presença, ou seja, a comunhão que tinha com Deus. Os irmãos compreendem? Então, Pablo dijo que a lei não é pecado, pero nenhuma pessoa conheceu o pecado a não ser por meio da lei. Porque, por exemplo, a cobiça só passa a ser pecado a partir do momento que Deus diz: não cobiçarás. Amém, irmão? Então, Pablo faz esta relação do jardim, ou seja, a lei, o mandamento que Adão recebeu em el jardim, e depois, muitos e muitos siglos depois, em el deserto, Deus passa a lei escrita por Moisés ao povo de Israel. E a Bíblia nos ensina, Pablo faz esse paralelo entre a lei, entre o paraíso e o Sinai, entre a lei de Moisés e a ordenança que foi dada a Adão. O mandamento que foi dado a Adão para trazer vida, convertiu através da ação da antiga serpente personificada do diabo em morte. E da mesma forma a lei mosaica que foi dada para trazer vida também pelo pecado como personificado do mal, la transformou em um instrumento de morte. Tanto a lei passada em el jardim del Éden, em el paraíso, como a lei passada em el deserto, em el Sinai, foi para promover vida entre eles. Se Adão, por exemplo, não desobedecesse a lei e permanecesse ali em jardim, viveria eternamente. Amém, irmã? Ia viver eternamente. Pero eles desobedeceram. E aí, a lei que foi passada para eles para que vivesse, levou à morte. Pero por que, pastor, Deus permitiu isso? Porque Deus criara o homem com livre-arbítrio. Não é assim? Mira, mesmo que a palavra livre-arbítrio não aparece na Bíblia, pero mira, é livre-arbítrio presente em este mandamento. Capítulo 12 de Gênesis, versículo 17. Não comas del fruto, porque quando comer, certamente morrereis. Amém, irmãos? E aí Deus derrubou para eles elegir
se comesse ou não comesse. Deus aconselhou, não comas, porque se comer, irão morrer. Mas você decide. O mandamento era para quê? Para matar Adão e Eva? Não era. Era para que eles vivessem. Mas esta lei levou à morte, porque eles quebraram, romperam a lei, desobedeceram a lei. E aí levaram à morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna, se não crê em Cristo, não entregar a vida a Cristo. A lei em Monte Sinai, também Deus dijo, para que não morra. Viu o capítulo 20 de Êxodo? Para que eles não morressem, capítulo 19, 20 ao 24. Deus chamou eles para hablar com eles, e eles diziam, tudo que o Senhor disser, nós vamos para hacermos, vamos fazer. E Deus não pediu para fazer nada. Deus só disse para reunir cerca do Monte Sinai e escutar o que Deus tinha a dizer. Israel, mesmo que nós outros muitas vezes queremos ser, não queremos escutar, não queremos ouvir Deus, não queremos observar, ouvir tua palavra, queremos fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Não é assim, irmão? E aí, irmão, pastor, o que eu tenho que fazer para receber a vitória? Aí os irmãos, para vencer, muitas vezes, pedem ao pastor que haga uma lista. Haga aí, pastor, uma lista para mim, que eu devo fazer para vencer. Pastor, eu estou com um problema em meu hogar, em meu matrimônio. Haga uma lista aí, uma receita, e precisa para mim, que eu devo fazer para que meu hogar seja bendecido. Pastor, meu filho está rebelde. Haga uma lista aí, que eu devo fazer para que ele seja liberado. Como se tivesse uma lista. Haga uma lista aí, pastor. Eu sou uma pessoa infeliz. Haga uma lista para que eu sepa como ser feliz. E parece que muitos entendem. Se eu seguir essa lista, passo a passo, eu vou ser feliz. E às vezes alguns pastores acham uma lista. E a pessoa segue a lista passo a passo. E não é feliz. Por quê, pastor? O que está acontecendo? Porque eu estou fazendo tudo que tu viu para ser. E aún não estou sendo merecido. O problema não é querer ser alguma coisa. Israel tinha essa concepção. Tudo que o Senhor disser, nós vamos para sermos, vamos fazer. Que Deus não viu para ser nada. Só viu para escutar a voz de Deus. Amém, irmãos? E quando Deus se manifesta e é outro dia, um trueno, relâmpago, fogo, humo, o povo saiu correndo. Não. Já não queremos mais ouvir Deus. Que Deus habla contigo e tu habla com nós outros. Amém, irmãos? Glória a Jesus. E aí o Senhor passou a lei escrita para eles. A lei, se eles obedecessem a lei, viveriam. Se não obedecessem, morriam. E ali estava na lei mosaica, um dos mandamentos era guardar o sábado. Não fazer nenhuma obra em dia de sábado. Aí nós lemos em Êxodo, dizendo que um homem, aí dizendo, coitadinho do irmão, estava juntando lenha, pisar para cocer a comida. Foi condenado à morte. Então, por quê? Estamos na lei. Não haga nenhuma obra em sábado e vai viver. Se assim morre. E desobedeceu, morreu. Falou, coitado, para quê? Está aí na lei. Amém, irmãos? A lei veio para promover vida. Pelo devido pecado em la persona, impossibilitou as pessoas de cumprir e obedecer a lei. Isso tanto em el jardim, el paraíso, como em el... Eu disse aqui que eu creio que foi em Martes. Quem está em Martes que levanta a mão? Os irmãos estão em Martes é porque acorda. Eu disse aos irmãos, mira, Deus não nos leva para o céu da forma que somos, porque senão vamos provocar problema em el cielo. Quem? Foi Martes, não foi? Senhor Ulisses? É uma realidade, irmão. Imagina, Deus nos levar ao céu da forma que nós outros somos aqui. O problema que vamos causar em el cielo. Aqui, às vezes eu tenho que sentar com o irmão, porque o irmão está com problema com o outro. Me dijo isso. Me mirou assim. E tal. Imagina se nós vamos fora ao céu dessa forma.
Vão provocar um problema pior que o diabo provocou. Os irmãos compreendem? Já parou para pensar nisso, irmão? Já provocando tanto problema aqui na terra, mesmo em igreja, mesmo tempo que estamos pegando um boi com a cara do irmão Adriano, já não me gusta mais, vou buscar outra igreja, hoje eu não quero mais que é daqui e tal, eu nem vou saudar o irmão. Imagina, nós outros e ancianos dessa forma. Com essas duas naturezas, Adão e do lado de Cristo. Vão provocar guerra civil no céu, revolta. De repente vai dar 12 irmãos reunidos aqui, ou mais, falando mal de Deus. Compreende como é, irmão? Porque a questão não é nós outros cambiar de aire, cambiar de cidade, de cidade, cambiar de país, cambiar de planeta. Não, a questão não é esta. A questão é nós outros sermos liberados. É por isso que Jesus, ao arrebatar a sua igreja, antes de arrebatar a sua igreja, ele vai transformar. Ele vai transformar desse corpo corrupto para um corpo corruptível. Ou seja, tudo que é de corrupção, tudo que é de natureza adâmica, carnal, pecaminosa, vai ser sacado de nossas vidas. Vai estar só na natureza de Cristo. Seremos perfeitos. Senão, problema que vamos provocar em céu. Misericórdia, mano. Amém? Amém? Quem entendeu, diga glória a Jesus. Aí tu pode quedar uma caça dele, mano, em céu. Se for da forma que é aqui, não pode quedar mais que 3 dias. Às vezes não é assim? Viaja o parente, para ver o parente. Tá, muitos anos que não se vê. Vai ver 3 dias, maravilha. Passa os 3 dias, já empieza a ser um peso. 15, 10 dias, de repente começa esse problema. Aí marcha, queda muito tempo sem se ver, só uma alegria. Glória a Deus, agora com tudo, que tal. Passa uma semana, aí começa os problemas. Minha céu não vai ter isso, pode quedar um ano na casa do irmão e tal. Vai ser glória, aleluia. Porque na natureza pecaminosa, carnal, mas temos essa natureza. Amém, irmã? Amém. Glória a Jesus. Amém. Então a questão é isto. A lei foi implantada para nos levar a viver, pero devido à natureza pecaminosa de nós outros, que levou nós outros ao pecado. Paulo explica aqui que o problema não é da lei. Muitos falam, não, pastor, ele da lei era muito complicado. Não, o problema não está aí na lei. O problema está em nós outros. Não é a lei que é o problema. Não é a lei que nos leva à morte. É nós outros, devido ao pecado que está em nós outros, em nossa natureza. Aí Paulo diz, miserável homem que sou, quem pode livrar-me desse corpo de morte? Quem? Tu lê, por exemplo, a biografia de Martim Lutero, ele lutando contra ele, as raças, ele se golpeava, lutando porque não queria pecar, e ele como que não peca? Aí um dos padres da igreja, que ele se castrou. Se diz castrar em espanhol? Ele se castrou. Porque ele tinha uma concepção de que o homem, de la cintura para arriba, era de Deus, para baixo del diabo. E a mulher era toda del diabo. Porque a mulher era um instrumento de pecado. Então ele se castra. Porque ele não queria pecar. Peraí que deu doido. Porque ele percebe que o problema não estava nos órgãos genitais, está aqui, ó. Amém, irmão? Pode o instrumento funcionar pela mente que é dativa. E aí? Que essa aí a hora não pode. Amém, irmã? Amém. Então essa é a questão. Muitos compreendem de forma literal, como que Jesus diz, se tu ouve o direito de escandalizar, arranca ela, porque se me vai entrar no céu faltando um ovo do que entrar com os dois em inferno. Se um braço escandalizar, corta ela, porque é melhor entrar no céu faltando um braço do que com os dois no inferno. Aqui é um aspecto figurativo, uma metáfora, linguagem metafórica. Ele está falando de vigiar.
Se tiver necessidade de sofrer perca, que sofra. Jesus diz: aquele que perder sua vida por amor a mim, vai encontrar. Pelo aquele que quiser salvar a tua vida. Como aí muitos cristianos querem aproveitar de tudo, gozar da vida, tudo que a vida tem direito entre comida, e abraçar as coisas mundanas e apartar de Deus, é um peligro. Porque aquele que quer salvar a tua vida aqui na terra vai perder a vida eterna. Pelo aquele que perder sua vida aqui por amor a Cristo, receberá a vida eterna. Amém, irmão? A vida nossa humana é transitória, passa e passa rápido. É por isso que não devemos perder tempo, irmão, com cositas, nem com coisas grandes que vão prejudicar a nossa vida espiritual. Imagina umas pequenas. Não devemos quedar preso em coisas que traem prejuízo na nossa vida espiritual. Devemos orar, pedir Deus graça, força, passar por riba e permanecer firme na presença de Cristo. Porque maior é a vitória que Cristo tem para nós outros. Amém. Amém. Amém, irmão? Amém. Glória a Jesus. Amém. Outra coisa que eu digo, sempre, todos nós outros somos problemáticos. Não é um ou dois, todos nós outros. Eu sou problemático. Vós outros são problemáticos. Amém, irmão? Amém. Essa é uma realidade, irmão. Nós outros seres humanos somos problemáticos. Só no Deus para nos aguentar. Só no Jesus. Amém. Amém, irmão? Amém. Não se salva uno. Só no Deus mesmo com teu amor misericordioso que nos amou de tal maneira que deu Jesus para morrer por nós outros e nos salvar. Nos não compreendem? E aí essa natureza, e o Espírito Santo, quando nós outros cremos na palavra de Deus, entregamos a vida ao Senhor Deus, o Espírito Santo se manifesta dentro de nós outros, e o Espírito Santo conduz nossa vida. E aún como a Maneneia dijo que a lição abordou bem sobre isto, e essa guerra dentro de nós outros. As duas naturezas, a adâmica, que é a natureza mala, a natureza carnal, nos chamando para a prática pecaminosa, e a natureza de Cristo intentando nos converter, lutando para nos converter. Não hagas isso, não atua assim. Amém, irmão? E às vezes a natureza adâmica, pecaminosa, e nós vamos para, não, para, Espírito Santo, queda aí, agora é que eu vou, e me explodir agora. Amém, irmão? Mas às vezes, assim, não, Espírito Santo, para aí, quieta aí, Espírito Santo. A hora de eu vou atuar. Eu paro, eu desisto, eu não quero mais, eu vou me tranquilizar hablando que tenho desejo de falar. Os não compreendem? Pero depois, essa natureza adâmica, depois que tudo tranquilizar, vai assim nós vamos sentir mal dentro de nós outros. E só quando arrependimos, pedimos misericórdia a Deus, graça, que o Espírito Santo venga nos perdonar e confortar, consolar nosso coração. Porque temos em nós outros essa natureza adâmica. Antes de entregar a vida a Jesus, é só a natureza adâmica que está controlando a vida da pessoa. Entregou a vida a Cristo, aí das duas naturezas, lá de Cristo e lá adâmica. E é por isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo de número 16, há uma guerra em nós outros, entre o Espírito e a carne. Um guerreia contra o outro, para que nada haga o que quereis. Por isso que Paulo diz, o que eu quero fazer, eu não hago. Pelo que eu não quero, aí eu hago. Porque o eu tem o prazer nas coisas carnais, as coisas deste mundo. Amém, irmãos? E aí eu quero, por exemplo, eu quero orar, pero o eu, lá na natureza adâmica, eu não quero. Aí vem aquela peleia. A natureza espiritual quer ler a Bíblia, a carnal não quer. A natureza espiritual quer orar, e a natureza carnal não quer orar. É por isso que às vezes é uma luta tão grande, e muitos irmãos não entendem. Ele quer ter um dia, 5 minutos, e pensa em orar, é demasiado. E às vezes 5 minutos não dá nem para conectar. Amém, irmão? Quem já passou isso, que é dar de um dia, e às vezes quer dar 10 minutos lutando contra si mesmo, para conectar com Deus?
O irmão não pensa em muita coisa quando está falando e tal, pero dobrou no dia e pensa em coisa que não tem nada a ver. Ele é morte da peceira. Vai pensar em um dildo que tem, vai pensar em tantas coisas, não tem nada a ver com aquele momento. Aí vem os ataques. Amém, irmão? Amém. E quando ele cansa de atacar com o pensamento mal, ele põe sueno. E o irmão vai, Senhor, chega a babar. É babar mesmo? Amém, irmão? Eu fui arrebatado, irmão, e qual a visão que tu tudo? Então, se essa não luta, irmão, essa guerra dentro de nós outros, quero obedecer, mas não tenho força para obedecer. É por isso que muitos, ao mesmo tempo que está firme na igreja, está fora. É por isso que não tem força para estar firme na presença do Senhor Jesus. É o pastor que não apoia, é o irmão que não visita. Não é nada disso, irmão. É a natureza adâmica que está vencendo a natureza espiritual. Cada um de nós outros devemos relacionar com Deus. E cada um deve ter uma autonomia em subida de fé. Eu necessito muito de minha esposa para Deus ser fiel. Está perdido. Eu necessito muito de um marido, de uma mulher, de filho, de minha filha, para Deus ser firme na presença de Deus. Não. Tu necessitas do Espírito Santo em sua vida. Tu necessitas ter uma vida conduzida por ele, Espírito Santo. É por isso que Jesus disse que quando ele venir buscar seu povo, estarão dois em el campo. Um será tomado, outro será deixado. Estarão dois na cama, acostados, dormindo. Será levado um, o outro vai quedar. Mas se os dois são fieles a Deus, se os dois têm uma vida conduzida por ele, Espírito Santo, os dois vão. Mas se os dois não têm uma vida conduzida por ele, Espírito Santo, os dois quedam. Mas se só o único tem uma vida conduzida por ele, Espírito Santo, esse vai ser levado por Jesus. Então, se nós necessitamos muito do Espírito de Deus, para que ele ajude nós outros a vencer essa natureza mala, carnal, adâmica que está em nós outros. Pode ser cristiano que seja, irmão, ser usado por Deus, diante do Espírito Santo. Pode ter 100 anos de cristiano. Nasceu cristiano, tem 100 anos e nasceu cristiano. A vida toda seguida a Jesus. Pode ser o que seja. Ele tem essas naturezas adâmicas em ele. E passa pela mente pensamentos malos, desejos de desistência, desejo, já não aguento mais, já não quero mais, cansei, chega. Essa luta, essa guerra. Pero se nós outros escutar o Espírito Santo que está em nós outros, permaneceremos em sua presença. É isso que Pablo diz. A suma de tudo isso é que nós outros, aleluia, sempre vamos ter esses conflitos internos. A lei é externa. O problema não é na lei. A lei é pecado, a lei é um problema. Se não tivesse lei, não, o problema não é a lei. A lei é santa, Pablo diz. A lei é santa, justa, perfeita. O problema é nós outros, que teremos a natureza mala e pecaminosa. É por isso que é só por a graça de Deus e por a fé. Porque se fosse por a lei, estaríamos condenados, porque nadie consegue obedecer a lei. Senão ele diz, mira, não cobiça. E a pessoa cobiça. Quem aqui nunca cobiçou nada na outra mão? Nunca cobiçou nada. Condicionado. Amém? Quem nunca condicionou nada na outra mão? Alguém já condicionou alguma coisa na outra mão? Pessoal, por a lei não teria tudo mortos. Aí vem a graça e por la fé. Entregou a vida a Cristo, Cristo nos perdonou. E tu misericórdia de nós outros. Amém, irmãos? Por a lei, pecou, morreu. E pecamos todos os dias.
Só através da graça de Deus, misericórdia de Deus e a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a vencer. Amém, irmãos? Amém. Só a graça do Senhor Jesus. E esse conflito vem sempre para desistir, para pararmos. Mas vamos seguir firme. Vamos seguir firme na presença do Senhor. Vamos desistir não. Vamos pedir ajuda do Espírito Santo. Não estamos solos. Tu não estás sola. Tu não estás solo. O Espírito de Deus está com vosotros. Se tu tiver que chorar, chore. Pero chore aos pés do Espírito Santo. Chore aos pés de Jesus. Amém, irmão? Se tu tiver que dizer, irmão, já não tenho mais força, atingir minhas limitações, diga ao Espírito Santo que acabou, atingiu suas limitações, já não tenho mais força, não consegue mais caminhar, diga a Ele. E Ele vai atuar em tua vida de forma poderosa em nome de Jesus. Amém. Eu necessito muito do Espírito Santo. Nós não pensamos que eu não tenho conflitos, eu tenho muitos conflitos. Eu tenho muitos conflitos dentro de mim, conflitos internos. Às vezes vêm aqueles os conflitos e a forma de alcançar a vitória, a graça, é através da ajuda do Espírito Santo. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Dê-me graça para vencer de força. E eu sei que esta guerra, esta peleia será sempre enquanto estivermos aqui. Pero eu só sei que em breve, não vai tardar muito, a última trombeta, Cristo vai descender para buscar, para arrebatar seu povo e sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Dentro de breve, não mais, levarei comigo esse corpo de pecado, sujeito à vejez, sujeito à debilidade, sujeito a tantas deformações, sujeito à iniquidade. Não mais teremos, pero, aleluia, teremos um corpo transformado, glorificado, semelhante de Cristo. E estaremos para sempre com o Senhor. As irmãs, meus irmãos, não terão a preocupação de querer arranhar tantas coisas plásticas. Arranhar o pelo hoje, amanhã, que preocupação em tantas mãos. Não vai ser necessário isso. Eu estou querendo vieja, estou guardando um pouquinho, estou muito endeudado. Não terá essa preocupação. Amém, irmão? Amém. Não vai tardar muito isto. Cristo volverá para buscar seu povo. Então, se vamos pedir o Espírito Santo, ajuda-me a vencer essa natureza adâmica carnal e permanecer em sua presença. Pastor, quem pode vencer a adâmica ou a natureza espiritual? Depende de ti, a quem mais tu estás alimentando. Eu não quero cair em tentação, pastor. Então o que tu está alimentando? A carne ou o espírito? Eu não quero cair em tentação. A mim me gusta ver site pornográfico. E quer ser livre da tentação. Amém, irmão? Pastor, eu não quero cair. Sempre que eu vou nessa casa ou nessa cidade, eu caio em pecado. Eu passo sempre por aqui. Então tu quer cair. Amém? Jesus diz: vigilai e orai, para que não entreis em tentação. O que é vigilar? Está atento, evita muita coisa. Não, eu me conheço. Aí é o problema desse eu me conheço. Pedro também pensava que conhecia. Nos institutos pensavam que conhecia, não se conheciam. Só o Deus nos conhece, irmão. Nem nós outros nos conhecemos direito. Só o Deus nos conhece. Quem entendeu, diga bem, Jesus. Então, se não seja autoconfiante, seja alguém que confia em Jesus. Ter fé não é ser autoconfiante. É uma diferença em ter fé com ser autoconfiante. Se autoconfiante, Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz: maldito é o homem que confia no homem. Ou seja, é o homem autoconfiante, que há de seu braço, sua força. Confia em si mesmo. Eu pode. Eu não quero porque eu sou cristiano, sou infiel. Tenha cuidado, irmão. Então devemos ter fé, confiar em Deus, crer em Deus. Deus pode, Deus livra, Deus protege, Deus guarda, Deus não deixa cair em tentação. Mas se isso é para mim, eu não vou por aqui. A tentação de Eva foi mirar para o fruto. Amém? Mirou.
e ele viu coisas que nunca tinha visto nos anos antecedentes. Quando o diabo chamou a atenção dela, mira, esse fruto aqui, Deus diz para não comer, porque ele sabe, se comer vai quedar sábio igual a Deus. E Eva passou a mirar fruto. Esse fruto. Aí viu que era agradável aos olhos, genou os olhos. E foi desejável no estômago. Ah, não está bom muito para. Peraí, fica bravo. Amém, irmã? Então, se o que leva ao pecado não são os pensamentos que passam rápido, são os pensamentos que passam e queda. E daqui barra aqui, ó. E aqui enreda. Enredou é igual lá embaraço de uma mulher. Enredou, cresceu na barriga, tem que sair. Ou não? Santiago diz claramente isso. Capítulo 1, versículo 13. Nada que é tentado, diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado e, portanto, nada o tenta. 14. Pero quando somos tentados, é porque alimentamos nossos próprios desejos. Versículo 15. E é pecado consumado enredra na morte. Então a pessoa venha o pensamento, mas vai na mente e pensa, não sabe o que é mesmo? E a mente baixa o coração e se converte em um sentimento. E passou a crescer e se fortalecendo. De repente, pastor, a carne é fraca. É débil a carne. Resumiu que é débil. É claro, por isso que ele digo antes de dizer que a carne é fraca, resumiu duas coisas. Primeiro, vigilai. Ou seja, não confia em tu carne, não confia em tu mesmo. Se sabe que andar por essa carne vai levar a pecado, então não vá por essa carne. Vigila. Existe isso. E depois ora. Aí não sabe contar. Ora e depois quer vigilar. Não, vigila primeiro, depois ora. Amém? Quem entendeu, diga amém, Jesus. Amém. Porque é Espírito, ele está falando da natureza espiritual. Está preparado. Pela carne, a natureza carnal, a adâmica. É débil. Então não confie em tua natureza adâmica, carnal, que é débil. Então vigila, evita muitas coisas e pida ao Espírito Santo para estar sempre te orientando e nós outros vamos seguir na presença do Senhor. E se percebeu que errou, que falhou, não tarde em arreglar sua vida com Deus, sua vida com Jesus. Alguma dúvida? Todos entenderam? Diga amém, Jesus. Amém. Quer fazer uma pergunta? Dizer algo? Ressaltar algo? Tem algum irmão ou irmã? Não querem? Que Deus pode seguir obedecendo a todos em nome de Jesus. Em nossa nova natureza espiritual, nós dependemos totalmente da graça de Deus, do Espírito Santo. Nunca olvide isso. Nunca olvide isso. Necessitamos sempre, totalmente, todos os aspectos, necessitamos da graça de Deus e da ajuda do Espírito Santo. Todos os dias, ao orar, ore, busque o Espírito Santo, pida graça e força para você seguir firme para você. Não vá para a viagem sem o Espírito Santo. Não vá para o trabalho sem abrir para o Espírito Santo, invitar Ele para ser parte de sua vida. Pedir sabedoria para lidar com os problemas, com os conflitos, com as pessoas. Pida a Ele graça e força. E Ele vai nos ajudar e nos orientar sempre em nome de Jesus Cristo. Deus bendiga a todos os irmãos e irmãs em nome do Senhor.